O Vasco tem que arranjar um jeito de vender o Tietê nesse mercado, na abertura do mercado da bola aí no meio do ano, né? Tem que mandar o Tietê embora, cara. Ele não serve não pra vestir mais, já devia ter se aposentado, essa é a verdade do Tietê. Porque eu não sei nem porque ele tá jogando bola ainda. Sinceramente, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Eu não sei porque o Tietê tá jogando bola, já devia ter se aposentado. Ele não consegue marcar pressão lá na frente, não consegue voltar para marcar. Ah, meu Deus do céu, é tanto jogador ruim que teve hoje que que não dá para ficar dando nome aos bois não, porque se eu for dar aqui, essa live vai durar até amanhã, que vai ser os 12, e o técnico ainda também por ter botado Tietê, ter botado o centroavante lá, que me fugiu o nome agora dele, o Brenner. Como é que coloca o Brenner, cara? Centroavante. Meu Deus do céu, o cara não aproveita uma oportunidade. Mas se você olhar pro elenco do Vasco, né? Vai colocar quem? É aquela velha história. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É complicado, viu? Eu acho que a agonia que Renato Gaúcho passou ali de olhar pro banco e não ter quem botar pra ver se mudava o jogo em alguma coisa é grande, viu? E sem falar essa defesa do Vasco, né? Que, pelo amor de Deus, que ali não é defesa não, é uma mãe. Tem que rir pra não chorar, galera. Tem que rir pra não chorar que é complicado, viu? É os mesmos erros toda vez. É incompreensível. Eu queria saber a opinião de vocês aqui no comentário. Depois eu fiquei me perguntando, será que é só eu que vi que, se eu não tiver enganado, nos 3 primeiros gols, o Léo Jardim, certo que a zaga também ajudou nos outros, né? Mas o Léo Jardim ali teve, para mim que foi a maior culpa, foi do Léo Jardim. Quero saber a opinião de vocês aí. Será que é só implicância minha com goleira? Com goleiro, com Léo Jardim? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Porque, na minha opinião, aquele primeiro gol que o Vasco faz, que é salvo pelo impedimento, o Léo Jardim, se o Léo Jardim saísse ali abafando, tinha pegado aquela bola. Você vê que mesmo o cara estando impedido ali e a zaga dando aqueles erros lá, que sempre erra, né? Zaga, Piton, ó. Vou nem pensar para não ficar com raiva aqui, estressado e perder o sábado, porque, pelo amor de Deus. Porque se você for prestar atenção ali, na hora que o cara do Internacional, atacante do Internacional, domina a bola, o Léo Jardim, ele corre para sair abafando, só que desiste e dá um passo para trás. Eu quero saber a opinião de quem assistiu o jogo. Vocês acham que, até você que é flamenguista que tá vendo aí também, é isso aí, tem que zoar, senão perde a graça, né? Meu amigo, quase o Paysandu ganhávamos. O Paysandu quase ganhava do Vasco. Falar a verdade, seja dita, quase mesmo. Porque o Vasco, pelo amor de Deus, aqueles jogadores ali, eles parecem que eles entram dormindo dentro de campo. Mas para não perder o raciocínio, vamos voltar aqui pro Léo Jardim. Vocês acham que aquele gol que foi impedimento, que foi anulado ali, vocês acham que ali foi culpa do goleiro? Do Léo Jardim? Que na minha visão ele não saiu para abafar a jogada ali. Ele saiu e voltou de novo e o cara cabeceou. Deu tempo do cara cabecear e perdeu o tempo de bola. Bem assim no segundo gol também. Ele faz que vai e para. Não sai abafando. Ele sai também, em vez de ele chegar... Certo que o cara, o jogador do Internacional ganhou na corrida dos 2 zagueiros do Vasco, né? Porque... Sei não. Mas na hora que o Léo Jardim sai para fazer a defesa, em vez de ele já sair abafando aqui, ele vai, dá uma parada de novo, aí na hora que ele para, que dá um passinho para trás, o cara do Internacional chuta. Aí é gol. O Léo Jardim pode ser bom de pênalti, pode fazer grandes defesas, mas se tem uma coisa que ele devia melhorar, era essa saída de bola dele do gol. Interessante que na última, ele foi dar uma entrevista quando saiu no jogo do Paysandu, falando que merecia ser convocado. Como é que um goleiro que não sai debaixo da trave quer ser convocado para a seleção? Pelo amor de Deus. O cara não tem tempo de bola nenhum. Horrível, horrível. Na minha opinião, né? Não sei a de vocês. Mas aqueles 3 primeiros gols que o Vasco levou, pra mim que até os 3 contado com impedimento, né? Sem ser os outros. Os 3 primeiros com impedimento, no caso, que não valeu.
Pra mim que ali foi tudo falha dele. E o pior é que o Saldívia também tá outra draga, né, galera? Você não dá nem pra puxar saco nem pra um nem pra outro, porque os dois é ruim. Sei não, o Cuesta conseguiu voltar pra vaga de titular de novo no time e dar essas falhas. É incompreensível esse time do Vasco. Eu acho que, que tem que ser estudado pela NASA do Vasco, porque se você tentar entender o Vasco, a sua cabeça explode. Sua mente vai para o espaço, porque é interessante. Tem jogador que passa no Vasco, é uma draga. Quando sai do Vasco, chega, joga o maior futebol do mundo. Sei não, parece que a maldição é ali em São Januário, no Vasco, que o jogador não se desenvolve. Do Vasco tem ali que armava a jogada? Ninguém. Não tem condições não, esses caras aí que tá... Saiu o Rojas. Não tinha um que armasse jogada ali. Quem do time do Vasco tem ali que armava a jogada? Ninguém. Eu não sei se ele quis colocar o Tietê ali para... Não, foi o Nuno que ele quis colocar, porque o Nuno também tá outra draga. Não conseguia fazer nada. Ou o Nuno joga naquela ponta esquerda dele ali e faz alguma coisa. Deixa o Nuno de reserva para aquela ponta esquerda ali. Porque de armador já deu para ver que ele não consegue, não. Errando o passe toda hora. Dava passe errado. Não tinha visão de jogo. Olhava para um lado, o jogador tava passando sozinho, ele tocava para o outro. Meu Deus do céu. O Vasco tava parecendo tanto um time de várzea jogando hoje que até para você falar alguma coisa de esquema tático não dá para falar. Porque o Vasco parecia um rebanho. Quando a bola ia um monte atrás, desengonçado. Quando a bola ia para frente, ia outro monte. E o pior é que se soubesse o que fazer com a bola, ainda era alguma coisa. Agora ia com a bola para frente, ficava rodando, não achava nada, não chutava no gol, não achava um passe, não achava nada. Meu Deus do céu. Eu acho que esse time de hoje não merece nem eu dar as notas que eu dou aqui, geralmente nas lives, porque é complicado. Eu não vou nem botar tanto a culpa no Renato, não. Porque o que é que o Vasco já estava jogando mal há muito tempo. Isso ia acontecer a qualquer momento. Também concordo. Mas essa que o encanto acabou do Renato, eu acho mais questão de elenco, cara. No lugar dele ali, quem você escalaria? Eu só não colocaria o Tietê ali. Mas entre David e Breno eu também ficaria na dúvida, não saberia quem colocar. Quem que você coloca ali naquele time do Vasco, olhando pro banco do Vasco hoje? Tirando os titular que levou cartão, que estava suspenso. O Spinelli foi liberado para acompanhar o nascimento da filha dele. E os outros foi com cartão amarelo. O Adson foi controle de carga. Aí você vai olhar ali pro banco e vai colocar quem? Tá vendo que é questão de elenco, o Vasco? Ou então, isso eu garanto que eles não vão fazer. Querer jogar a responsabilidade os garotos da base, né? Pegar os meninos da base e jogar uma bola de fogo dessa, que nem tava o jogo hoje. Pra ficar queimado. Eu também acharia que também no lugar dele eu não teria colocado os meninos da base. Poderia ter começado ali com o Ramon Henrique. Que Ramon Henrique já tinha começado os jogos da Sul-Americana e já tinha mostrado maturidade jogando bola, né? Você vê que ele joga sempre com a cabeça levantada. Ele tá sempre atrás, se posicionando, pedindo bola, passando para receber. Eu teria colocado ele no lugar do Tietê. A única certeza da escalação, olhando para o elenco do Vasco hoje, que eu teria colocado ali, feito mais ou menos diferente, era o Tietê. O Tietê, com certeza, no meu time, que se fosse eu que fosse escalar, ele não tinha entrado. Porque ele não faz diferença lá na frente, não consegue segurar a bola lá na frente, perde. E lá atrás, menos ainda, marcando. Tanto que ele entregou a bola do gol do Internacional, né? Quando era aquele grandão que era do Corinthians, como é o nome dele? Era João alguma coisa, se não me engano. Que era zagueiro, um grandão, magrão. Que ele era até jogador do Corinthians. Que também falhava com sapega.
Ridícula essa escalação do Renato. Com Tietê e Brenner, não ganha nem de time da terceira divisão. É complicado, né? Dessa escalação que ele escalou aí, a única certeza que eu tinha que eu não colocaria era o Tietê, cara. O Tietê e o Brenner ali. E o Brenner já tinha. Se eu tivesse colocado o Brenner na escalação principal no primeiro tempo, eu já teria tirado o Brenner faz tempo. Terminou o primeiro tempo e o Renato vê o time bagunçado do jeito que tá. A responsabilidade que eu dou aqui ao Renato Gaúcho é que ele viu a bagunça que o time estava jogando e deixou para mudar, se eu não me engano, ele foi mudar quase com 20 minutos de novo, não foi? Nos primeiros jogos ele já voltava fazendo alteração, buscando ganhar, buscando ganhar. E agora o time levando goleada, espera 15, 20 minutos do segundo tempo e foi. O gato aí caiu. E foi. Aí, agora com quase 20 minutos do segundo tempo, ele vai fazer a primeira substituição. Como é que você volta com o Tietê e com o Brenner? Se você viu que ele era menos 2 jogadores a menos ali no time do Vasco. Me diga. Não dá para entender o raciocínio que o Renato faz, não.